Oi pessoal, tudo jóia? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o calçamento do Morro do Inhame. No começo do ano, na data de 25/1 de 2022, fizemos uma reunião na prefeitura com o Marcos Demater, com o engenheiro da prefeitura, com pessoas que fazem uso desse morro, para tratar dos pormenores de como que deveria ser esse projeto de calçamento. E também para tentar pleitear por mais 100 metros, pelo menos, porque o projeto que estava sendo oferecido para a gente não contemplava nem a parte alta do morro. Iria ficar com um trecho de morro extenso, depois um trecho de calçamento e depois com um trecho de morro. Ou com um trecho de morro, trecho de calçamento, mais morro, mais calçamento e mais terra no final de novo, o que seria inviável. Bom, é, alguns dias antes dessa reunião, nós caminhamos o morro inteirinho, junto do engenheiro da prefeitura, junto do Marcos da Matéria, com uma fita métrica, medimos todo o morro, registramos todos os pontos de corte de água, verificamos todas as situações críticas desse morro e depois pautamos esse assunto na reunião. Conseguimos os 100 metros a mais. Então agora toda a parte de cima do morro vai receber esse calçamento. Se a parte de baixo ficar bem cuidada, vamos poder usar então a parte de cima. Então nessa reunião tratamos as duas coisas, a parte de calçamento e os cuidados do restante do morro. Relativo à parte de calçamento, para o bloquete, deve seguir um sistema similar aos dos outros calçamentos, porém não deve ter as baias de passagem como no calçamento do Samambaia, por exemplo. Por quê? Porque esse trecho de calçamento tem duas curvas e essas curvas elas vão ser utilizadas para servir de baia de passagem e também de alargamento. Elas vão ser alargadas para aumentar a chance de visibilidade do veículo oposto e a segurança de dois veículos se frearem ou até passarem com os dois ao mesmo tempo ali, sem risco de colisão. São duas curvas, são dois trechos assim, e pode ser já mais que suficiente para que não precise de baia em nenhum outro ponto da pista. Bom, acontece que o projeto que foi apresentado, me foi apresentado um projeto alguns meses depois, não contempla essa largura, motivo de questionamento que eu devo retornar lá. Aqui eu já trago o primeiro ponto que foi acordado, mas a gente não tem certeza se vai ser cumprido. Então precisa de revisão desse projeto aí, porque pode ter alguma coisa errada. Bom, voltando ao que foi acordado. Toda a parte subindo o morro, toda a parte da esquerda é composto por um barranco que ele está instável e por ser um terreno mais alto, a água tende a correr e provocar desmoronamento nesse barranco. Foi acordado então na reunião que era importante que tenha estabilização desse terreno, que toda a crista seja então acertada para que o terreno tenha um ângulo de inclinação para que fique estável. Foi conversado também com o proprietário desse terreno e ele concordou. Então está tudo certo para a implementação, mas ainda não aconteceu essa implementação. Uma outra preocupação que nós apontamos é sobre o topo do morro, porque ele faz um topo que carros podem estar subindo dos dois lados e eles podem se encontrar exatamente ao mesmo tempo no topo. E o ângulo e a hora que um enxerga o outro já pode estar muito perto e não permitir tempo suficiente para se frear antes de uma colisão. E já teve casos de acidente de batida de carro nesse local por esse motivo. Então, isso foi reconhecido pelo engenheiro, pelo Marcos, e foi acordado que nesse trecho de topo do morro poderá ser feito, então, ele poderá ser um pouquinho rebaixado para diminuir a sua curvatura de topo e aumentar o ângulo de visão, aumentar a distância entre dois veículos se enxergarem quando chegarem nesse ponto. Descendo o morro, tem mais 3 curvas onde passa pela mesma situação, porque as curvas são fechadas e você não consegue enxergar quem está vindo na mão oposta se tem mato no meio dela. Então foi conversado com o proprietário desse terreno também, e ele também concordou. A prefeitura também concordou em fazer a manutenção de poda nesse pequeno trecho, e o engenheiro e o Marcos da Matéria reconheceram o quanto isso é importante para garantir a segurança pública. Então foi acordado na reunião que esses trechos que não estão na parte de calçamento, esses trechos eles seriam podados, e aí essas curvas teriam uma visão mais aberta. Agora vou descer a parte de baixo do morro. Por quê? Porque você precisa desse morro bom para conseguir usar esse calçamento. E para esse morro ficar bom, tem diversos cortes de água que acontecem, que eles são feitos através de uma espécie de uma lombada que fica no terreno, que faz a água sair de um lado para o outro lado. Então foi acordado que todos esses trechos serão instalados manilhas para que a água passe por baixo da estrada e não mais interfira em cima dela. Mas para a água ser conduzida pelas laterais, precisa ter também o quê? O embaulamento da pista e valetas. Foi sugerido então, acho que foi até o próprio engenheiro, o Marcos, que sugeriu,
que essa valeta fosse feita com enxada, para que a gente experimentasse uma valeta um pouco mais funda, para ver se ela fica mais tempo estável. Então, ótimo, a prefeitura se comprometeu a fazer essas valetas então com um pouco mais de efetividade, mas até o momento isso ainda não aconteceu. Mas teve um outro ponto que foi acordado ali, de grande preocupação também, que é o seguinte: você tem um barranco. Quando a patrol passa, se ela passa comendo a parte de baixo do barranco, faz uma crista. Essa crista, ela tende a ter um desmoronamento. Se aqui embaixo está a valeta para conduzir a água na lateral da estrada e essa crista desmorona, ela obstruiu, a água vai para o centro da estrada e começa então o processo erosivo. Então foi acordado que em todas as manutenções futuras que viessem a acontecer, a patrol haveria de respeitar e não comeria mais a parte de baixo dos barrancos. Mas infelizmente, na última manutenção que teve, que foi depois dessa reunião, a patrol comeu diversos trechos de barranco desse morro. Muitos mesmo. Alguns com uma crista enorme, quase que meio metro para fora. Muitos já desmoronaram. Então é lamentável que isso tenha acontecido. E eu espero que o prefeito possa tomar ciência dessa situação e tomar as medidas necessárias para que isso não se repita, porque foi registrado e acordado em ata, com presença da população e de responsáveis da própria prefeitura, que isso era importante. Não era um capricho assim supérfluo, era algo importante de ser tomado cuidado. Bom, com isso também tem a questão do cascalho. É preciso de cascalho na parte de baixo do morro. E não se vê cascalho em toda a sua extensão. Um pequeno trecho mais para cima, que é mais crítico, foi colocado um pouco de pedra ali. Mas ainda assim ela não foi incorporada no solo. O que foi acordado nessa reunião e foi também observado pelo engenheiro e pelo Marcos Temater era a importância de que o cascalho fosse incorporado no solo. Isso não é apenas jogado, tem que ser feita uma compactação, uma incorporação desse cascalho, como inclusive já foi pautado em vídeos anteriores, e eu posso voltar nesse assunto em outros momentos também, porque existem vídeos da Emater instruindo como fazer esse procedimento, para que ele seja bem sucedido. Bom, isso a gente também não está vendo ainda. E um desses cuidados que também está relatado aqui nessa ata é que na compactação do terreno, ou seja, quando fizer a preparação do terreno, aonde ficar a terra solta, ela precisa ser compactada antes do calçamento. E essa compactação tem que acontecer a cada 10 centímetros de solo solto. Porque se você tiver aqui meio metro de terra e você passar com rolo compressor aqui em cima, você só compacta os 10 centímetros de cima. Isso significa que essa parte de baixo não vai ser compactada. Mas quando vier a chuva, a água vai fazer um serviço de compactação nessa parte de baixo. E o que vai acontecer? O calçamento afunda. É isso que a gente está vendo acontecendo em alguns trechos de calçamento do ano de 2020, que atualmente se mostram afundando. Foi por não ter tido esse cuidado. E esse cuidado que tem que fazer a prefeitura, mesmo que tenha aí uma empreita para fazer o calçamento. Então isso foi identificado, foi reconhecido pelo engenheiro como importante, foi acordado com o prefeito e a gente espera que esse cuidado seja mantido. A compactação e a umidade. Não pode ser compactação de solo seco, que ela também não funciona. Então é isso, gente. Mais informações vocês podem obter na ata que consta aqui, na descrição do vídeo. E assim que eu tiver também mais informações, eu trago para vocês, incluindo em relação ao projeto, que como eu disse, ele pode carecer de revisão, porque ele não está de acordo com o que foi acordado em ata. É isso, até mais.